Doutora Mariana França, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso SEMSCast, tratamento do 25º Congresso de Nutrição Funcional. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom conversar, tanto sobre a nutrição como sobre saúde digestiva. Excelente. Doutora, falando sobre gastroenterologia, muitas vezes a gente relaciona a gastroenterologia só com a questão digestiva, só com o aspecto digestivo. E para quem está de fora, às vezes parece uma coisa muito simples. E eu gostaria de hoje a gente conversar sobre essa questão das vantagens, desvantagens, os desafios, né? E como esse aspecto do entendimento do sistema digestivo pode auxiliar na minha saúde, tá bom? Então, primeiro, sim, eu queria saber como o trato gastrointestinal, como ele funciona, porque são vários órgãos nisso. E às vezes eu vejo, a gente que é de fora pode ver como uma coisa só, né? Qual é o papel da mastigação, sabe, da minha digestão? Na questão da salivação, acidez estomacal. Doutora, bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, como você estava falando, a digestão é algo complexo e extremamente necessário para a nossa saúde, porque, enfim, é dali que a gente vai tirar os nutrientes da comida, então a gente precisa desses nutrientes para que o nosso corpo funcione muito bem. E é um sistema bem complexo que começa na mastigação. Então, o primeiro ponto de contato dessa digestão, esse alimento vai na boca. E a gente precisa, obviamente, mastigar muito bem esse alimento, senão a gente não vai ter condições de absorver esses nutrientes que tem ali naquele alimento. Perfeito. Eu brinco muito com os pacientes que não passa pão na corrente sanguínea, passa nutriente que tem naquele pão. Mas para que a gente extraia esses nutrientes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mastigar. Então, essa ideia de comer muito rápido, sentir dor ao deglutir, tem algumas pessoas que dizem, eu engoli inteiro, tá doendo, dói o meu esôfago. Pois é, porque não está mastigando. Quantas vezes a gente precisa mastigar? Não precisa contar, precisa transformar o alimento em pasta. Então, deixar esse alimento pastoso na nossa boca, umedecer muito bem com a saliva, porque ali a gente começa, a nossa digestão, a gente já começa a ter ação de algumas enzimas, e aí sim deglutir. E aí a gente passa para o esôfago, que é esse caninho, é um cano que liga a nossa boca ao nosso estômago. E a comida ela só deveria descer. Mas algumas pessoas têm esse retorno, que é o refluxo. O refluxo. E acaba cometendo muitas pessoas e muita gente acha que isso é normal. Mas isso não é normal. Ter refluxo não é normal. Voltar a comida, sentir aquela queimação da azia, ou sentir dor, tanto ao deglutir como essa comida voltar, isso não é normal. Então, essa comida ela só deveria descer, mas via única. Era via única. Mas a gente tem o esfíncter digestivo, que é uma válvula, que ela é uma porta que ela deveria só abrir para um lado. Que ela só deveria abrir para que a comida desça e vá para o estômago. Mas algumas pessoas acabam tendo relaxamento dessa válvula e permitindo que haja um retorno dessa comida. Então, essa comida que está envolvida, chegou no estômago, se envolveu ali com o ácido da nossa digestão, né? Também da continuidade da nossa digestão. E esse ácido gástrico, ele pode estar ali dentro do nosso estômago, porque a parede do estômago é apropriada para ele. Para o ácido gástrico. Para o ácido gástrico. Porém, a do esôfago não. Então, esse revestimento desse cano, desse esôfago, ele não está preparado para esse ácido. E quando a comida retorna, ou quando apenas o ácido retorna, porque tem algumas pessoas que nem comem, mas já sentem aquele retorno, aquela acidez desse refluxo, sim, acaba irritando essa parede do esôfago. E aí vem a esofagite, que é aquela inflamação do esôfago que muitas pessoas têm associada ou não à gastrite. Perfeito. Então, a gente precisaria ter essa boa mecânica, que às vezes acontece essa alteração desse esfíncter, esse relaxamento por uma questão fisiológica, mas é mais raro. Geralmente é por questões mais comportamentais ou alteração da alimentação. Tá, e aí a gente relaciona com digestão, doutora, com estômago. Isso. Mas eu pergunto, a digestão começa na boca ou começa no estômago? Na boca. Na boca. Na boca.
A gente começa A salivação faz parte da digestão, né, doutora? Faz sim. Essa sinalização salivar para o estômago é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, mas o tipo de saliva, como ela está umedecendo os nutrientes, como ela vai chegar no estômago, vai sinalizar ao estômago que tipo de enzimas e ácidos devem ser liberados, não é isso? Exatamente. E às vezes tem as pessoas que têm dificuldade nessa salivação, às vezes relacionadas até a uma baixa ingestão de água. Então a gente precisa iniciar esse cuidado e esse olhar para a nossa saúde e para a nossa digestão com o básico, com o simples, uma boa hidratação e uma boa mastigação fazem toda a diferença na digestão dessa comida. Não, e agora sim, fiz a mastigação e você falou aqui sobre a salivação, tem um papel importante, né, na digestão. Aí, essa salivação, se ela for compensada com ingestão de líquido simultâneo, isso vai mexer então com as informações do meu estômago, né? Mexe sim, principalmente dependendo da quantidade desse líquido. Então, tem algumas pessoas que precisam dar uma garfada e beber um gole dessa água, desse refrigerante, dessa bebida alcoólica, o que quer que seja. Isso não é tão bom, porque esse excesso de líquido pode acabar diluindo o nosso ácido gástrico. E isso vai atrapalhar também na quebra, na continuidade desse processo de digestão e vai fazer com que essa digestão fique mais lenta no nosso estômago. Pode alterar ali o pH, pode alterar a acidez do estômago e isso vai trazer prejuízos. Além do mais, dependendo da bebida, se for uma bebida adoçada, seja refrigerante, seja um suco que foi adoçado, vai estar consumindo muito mais caloria e muito mais carboidrato. E aí, assim, quando isso acontece, né, da pessoa, né, simultaneamente beber água, ou um refrigerante, ou um suco, né, já mexer. Aí você falou, vai atrapalhar a acidez estomacal. Aí eu lhe pergunto, a acidez estomacal é o perfil do estômago, pode ter até pH 2, é isso, bem baixo o pH, o ácido clorídrico. Qual o pH da mucosa oral, né, e do esôfago? Olha, como eu falei, né, a nossa parede do esôfago ela não está preparada para essa acidez alta que é o do nosso estômago. O que muitas pessoas acabam fazendo é alcalinizando esse pH do ácido clorídrico por alteração, que é o que a gente chama de hipocloridria. Isso. Então, esse ácido que deveria estar ali mais baixinho, próximo a 2, ele vai subindo, porque quando a gente alcaliniza, a gente sobe, né, esse número desse pH, vai subindo ali para o 4, 5, e isso também vai atrapalhar a digestão desse alimento. Então, a gente não pode nem ter a hipercloridria, que é esse ácido baixo demais, nem a hipocloridria, que é esse ácido mais alcalino. Isso também vai atrapalhar. O refluxo, você falou que é algo que não é normal, é um evento mais de origem mecânica? Ou, por exemplo, eu comi, deitei, isso não contribui? Como é que seria a gênese, né, de um refluxo, doutora? Pode ser, pensando na questão mecânica, tanto o excesso de comida, você ter um estômago muito cheio, isso vai favorecer com que essa comida retorne. Você ter o excesso de gases, você engolir muito gás ou consumir muitas bebidas gasificadas, que aí vai promovendo aquela eructação, o famoso arroto. Sim. Isso também pode estimular que essa comida retorne. Comer e deitar, que não é o indicado, o ideal é que a gente coma e aguarde ali umas 2 horinhas para poder deitar, porque aí a angulação vai também favorecer essa comida retornar ou não. Sim. E no caso das mulheres, durante a gestação, por exemplo, que o útero cresce, o bebê vai ocupando um espaço imprensando esse sistema digestivo e vai fazer com que essa comida possa retornar. Então, pensando mecanicamente, pode acontecer dessa forma. E aí também tem a questão do relaxamento desse esfíncter, que pode acontecer pelo uso de alguns alimentos. Então, tem alguns alimentos que têm esse poder. E aí, geralmente, são os alimentos que estão ali naquela lista dos não saudáveis, tipo a fritura, o excesso do açúcar, porque é um conjunto. Quando a gente fala de digestão, nunca é exatamente uma única coisa. É só o café que me dá refluxo. É só o suco de laranja que me dá refluxo. Não, é um conjunto de fatores
o conjunto de alimentos, essa alimentação não está adequada como um todo e está favorecendo esse relaxamento desse esfíncter. Mas quando a gente fala de chocolate, que pode ser o saudável ou não, quando a gente fala dos lácteos, quando a gente fala ali, como eu já disse, do açúcar, da fritura, do excesso de gordura, isso muitas vezes pode acontecer também. Então, tanto pode ser pelo comportamento alimentar, como pode ser pela questão mecânica. Perfeito. E aí o refluxo tem alguns alimentos que vão causar, né, se você falou, essa acentuação dessa experiência aí desse refluxo, né, o desconforto e tal. Aí eu me pergunto assim, a questão de infecção, doutora, pylori, por exemplo, Sim. né? Às vezes a gente relaciona que o meu estômago está muito ácido, né? E às vezes é uma infecção pela pylori. Quanto papel a pylori tem, ou a infecção bacteriana, no caso, se manifesta, doutora? O nosso corpo ele é lotado de micro-organismos. Certo. E que eles podem, sim, fazer parte desse sistema e não causar interferência. A questão é que quando a gente tem ali o H. pylori no nosso estômago, a gente tem um adoecimento desse estômago. Ele não deveria estar ali, não deveria haver a presença desse H. pylori sendo detectado nessa biópsia. Certo. Então, sim, pode interferir, pode causar uma inflamação no seu estômago e isso pode estar causando vários sintomas. É possível. E aí precisa tratar. Você falou até de medicação e um dos fatores tanto da azia quanto do refluxo são as medicações. Então, hoje o que a gente mais tem no consultório são os pacientes polimedicados. Então, eles chegam ali com o uso de 5, 6, 10 medicações, vários comprimidos ao longo do dia. Sim. E muitas vezes um protetor gástrico, porque o estômago já não está aguentando aquele excesso de cápsula de droga somado à alimentação que não é adequada. E aí, doutora, como esse cenário facilita o surgimento de quadro inflamatório, uma gastrite, uma gastroenterite, isso facilita esse surgimento desse quadro, imagino? Facilita, porque, por exemplo, quando a gente fala dos pacientes polimedicados, eles estão tomando a medicação por algum motivo. Perfeito. Então, é uma diabetes, então já é um corpo que ele já está adoecido. É um corpo que ele já está mais inflamado, já tem uma doença crônica ou não, ou momentânea, às vezes sei lá, uma alergia, uma rinite, e aí você vai precisar entrar com corticoide. Ele vai resolver o problema da rinite ou da alergia, mas ele também vai baixar o sistema imunológico, ele também vai gerar uma consequência. Eu falo que as medicações, elas arrumam um ponto, mas bagunçam outro. Perfeito, é um princípio da farmacologia, vai ter efeitos lá atrás. Isso, exato. Então, se a gente não tiver a contrapartida, que é deixar essa casinha muito arrumada, deixar esse corpo, esse organismo bem nutrido, sim, essa bagunça, esse efeito colateral pode ser potencializado e se tornando algo muito frequente e presente. Então, a gastrite ou a dor no estômago que se tem pelo uso de um antibiótico, por exemplo, pode persistir se você não se alimenta muito bem. Você toma refrigerante todos os dias, você consome muito açúcar, muitos produtos industrializados, vários aditivos químicos, você insiste no consumo de um alimento que você tem uma sensibilidade alimentar, uma intolerância. Sim. Hoje a gente vê muito intolerantes à lactose, mas que continuam consumindo, ainda que o zero lactose que tem a lactose, né, está ali presente numa quantidade menor, mas está ali presente. Veja. Então você está insistindo em ir bagunçando essa casa. Pode ser que você não esteja bagunçando naquele ponto ali do que está sendo tratado, da rinite alérgica, por exemplo. Mas você está fazendo com que esse organismo fique mais inflamado. Então essa digestão vai piorando, ela vai alimentando essa inflamação e ela vai sendo alimentada por essa inflamação. É uma coisa que alimenta a outra e que vai fazendo com que a gente alimentando e acentuando. Vá tendo mais sintomas. Doutora, e na sua prática clínica, nós trabalhamos com o Biovitimiglucan, que é um produto que age assim, na modulação da resposta imune. Como você tem encaixado o Biovitimiglucan na sua prática clínica? Em muitos momentos, até por conta da modulação intestinal também, que ele vai ajudar, né? Perfeito. Hoje, a maioria dos meus pacientes vem com queixas digestivas, seja essa o principal motivo da busca pelo meu trabalho,
ou não como uma consequência, como a gente falou, né? Muitas pessoas normalizam esses sintomas digestivos, acham que isso é normal. Não, é normal. Meu intestino funciona normal. O que é normal? Não, eu vou ao banheiro a cada 3 dias ou uma vez na semana. Isso é o meu normal? Não, não é normal. Eu tenho azia todos os dias. Isso não é normal. Então, eu vou tratando não só com a alimentação, mas com a suplementação para ir tirando esses fatores de inflamação e resolvendo o problema desse meu paciente, seja digestivo ou não, ou um mero emagrecimento. Sim. E o Biovit, ele vem entrando nessa nutrição desse corpo, nesse processo de desinflamação. Então, pacientes que tomam, por exemplo, muito analgésico, ou até mesmo a gente falou da rinite, né, do corticoide, que esfriou, está espirrando. Alguém adoeceu do lado das viroses, que as viroses agora, antigamente, elas eram pontuais e agora é uma atrás da outra, então está sempre adoecendo. Então, vamos entrar com o Biovit para dar essa levantada nessa imunidade, fazer essa retirada desses medicações que são importantes para tratar quando o corpo adoece. Então, a gente vai conseguindo retirar esses, às vezes, antialérgicos, porque subir a imunidade. Eu retiro esse corticoide que acontecia uma vez no mês, por quê? Porque subiu essa imunidade. E eu estou tratando também esse intestino. Então, me ajuda em diversos setores, porque o nosso corpo, ele acaba sendo... A gente mira num ponto e trata tudo, né? Então, quando a gente trata o intestino, a gente trata o sistema como um todo. O indivíduo como um todo, né? Doutora, a tua prática clínica é em Natal. Isso. É isso? E você também atende telemedicina? Faço atendimento online. Atendimento online, excelente. Como é que eu faço, então, para lhe acompanhar, conhecer você melhor? Boa parte dos nossos ouvintes do canal do YouTube, desse podcast, são profissionais de saúde, a outra parte são pacientes, outra parte são empresários da área de saúde. Sim. Como é que eu faço para conhecer mais seu trabalho, de repente até agendar uma consulta contigo? Como é que eu te acho nas mídias sociais? Tanto no Instagram como no YouTube, eu sou muito ativa. Então, vai me encontrar lá no Instagram, no @MarianaFrancaNutri. No Instagram não tem o cedilha, então é Mariana Franca Nutri. Sim. E no YouTube tem Mari França Nutri, que eu tô lá sempre trazendo esses assuntos, não só explicando sobre a saúde, sobre pontos de saúde, como a gente pode melhorar essa saúde através de uma alimentação prática, como também a forma de aplicar isso, porque eu trabalho muito com a culinária saudável, eu sou culinarista saudável também, para melhorar esse meu instrumento de trabalho, para fazer você aprender a usar o meu instrumento de trabalho, que é a comida. Então, muitas pessoas têm uma dificuldade de aderir à alimentação saudável porque elas não sabem o que fazer, não tem repertório. Não tem. Tirou o leite, tirou o glúten, tirou o açúcar, eu faço o quê? Eu não sei o que eu como. E agora, o que será de mim? Não vou ter vida, então tem. É porque tá faltando repertório, e aí eu entro para ensinar, somando as estratégias com a necessidade desse paciente. Então, tem tudo lá. Me diz uma coisa, tua relação com glúten, com lactose, como é que é? Se expõe para todo mundo, eu deixo? Não, tipo assim, porque tem gente que tem uma pegada muito hardcore, né? Bem radical, tipo assim. Para mim, né, é glúten ou lactose. Para mim, o leite e assim tem que ser banido, tirado assim. Qual é a tua abordagem com esses alérgenos, né? Eu acho que tudo precisa ser individualizado. Então, sim, eu tenho pessoas que não têm problema com glúten, nem têm problema com leite. Então, essas pessoas, elas podem continuar utilizando, mas esse glúten e esse leite não deve fazer parte de 90% da alimentação delas. Entendi. Então, a alimentação não deve ser baseada 100% ou 90% em farináceos, ou farinha de trigo, açúcar e lácteos, independente de leite, queijo, creme de leite ou etc. Então, eu acho que muitas pessoas têm problema com leite e glúten e muitas sequer sabem. E quando a gente reduz isso na alimentação, não precisa nem retirar, mas quando a gente reduz, a gente já melhora muito. Então, a minha relação é avaliar individualmente. Há uma necessidade de retirada, há uma doença autoimune, há um problema digestivo, há sintomas associados a esse consumo que nem sempre são digestivos. Uma rinite alérgica, por exemplo, tem muita relação com o leite. Perfeito. Não é necessariamente digestivo, mas quando a gente retira, a gente melhora. Sim. Avaliamos, retirando, se for o caso, por um momento,
reparamos essa digestão como um todo e aí a gente retorna para entender qual é a frequência e qual é a quantidade que você pode ou não consumir. Perfeito, excelente. Gente, falei aqui com a doutora Michele. Eu quero saber, doutora, assim, como é que eu faço para acompanhar, qual a sua mídia social, seu Instagram. @Mariana Franca Nutri. Eu estou lá todos os dias passando informação, às vezes receita, informação como receitas ou informação principalmente como essa parte científica que é muito importante dividir, e lá no YouTube, Mari Franca Nutri. Excelente. Gente, então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem todos os detalhes sobre a doutora Mariana França. Você vai lá, segue ela, acompanha. Um extremamente prestativa, querida, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua participação. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigado. Maravilha, doutora.